Talvez você já ouviu, ou talvez até mesmo já disse algumas dessas expressões. Eu acho que Jesus Cristo não deixou igreja no mundo. Ou então, Jesus nunca fundou uma igreja. Ou talvez, igreja não é necessário para eu viver minha vida com Deus. É mais uma questão entre eu e Deus. Não é de hoje que as pessoas eventualmente imaginam a igreja apenas como uma instituição, um CNPJ, como eu gosto de falar, com endereço registrado, a sua face institucional, ou aquilo que eu chamo de, e não somente eu, de cristandade, que ao longo de 2000 anos de história tem sido a face visível do corpo de Cristo, da igreja de Cristo. Instituições, denominações, órgãos missionários, que ao longo de 2000 anos refletiram ou têm refletido de maneira mais fiel e íntegra o que de fato é igreja ou não. E talvez por isso algumas dessas pessoas que assim pensam, imaginam, particularmente nos últimos tempos, com um movimento crescente chamado de desigrejamento ou de trânsito religioso, que a igreja é absolutamente algo dispensável. Há poucos domingos nós encerramos uma série que chamamos de 4 olhares nos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, onde nós expusemos a pessoa e a obra de Cristo. E hoje nós estamos iniciando uma outra série, cujo título é Edificarei a minha igreja. Essa expressão foi proferida por Jesus quando, no livro de Mateus capítulo 16, ele pergunta aos seus discípulos: quem diz o povo que eu sou? E depois, quem dizem vocês que eu sou? E Pedro, tomando a liderança daquele colégio apostólico, diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E então Jesus disse assim: tu és Pedro, e sobre a pedra desta expressão, desta convicção, desta confissão de fé, que nós conhecemos como a confissão petrina, confissão de Pedro, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, de certa maneira, baseado nesta expressão em que Jesus diz que edificou Ele mesmo a sua igreja, é que pelos próximos domingos, e olha que vão ser muitos, talvez um ano inteiro, nós estejamos juntos estudando o livro de Atos dos Apóstolos. O livro de Atos dos Apóstolos é a continuação do Evangelho de Lucas. Ambos foram escritos por aquele evangelista que escreveu o 3º Evangelho na ordem que nós temos o Novo Testamento. De modo então que, durante esses próximos domingos, assim como fizemos com a série anterior, nós vamos separar esta série em 3 temporadas. A primeira temporada, que já tem escritos, mensagens e exposições bíblicas feitas por mim em 18 ou 19 capítulos, salvo engano, ou 19 episódios, vão tratar nesses episódios, ou vamos juntos tratar nesse episódio da igreja em Jerusalém, como é que ela começou. Depois, uma segunda temporada, iremos ver como ela se espalhou em Judeia, a região circunvizinha a Jerusalém, digamos o estado onde a cidade de Jerusalém estava, e na Samaria, a região ali ainda no círculo um pouco mais aberto a partir de Jerusalém. E finalmente chegaremos até os confins da terra, quando a igreja se espalha, as viagens missionárias acontecem, ela chega na Ásia Menor, depois na Europa e até a capital do Império Roma. Será uma aventura de muitos domingos, em que nós vamos detalhadamente entender o que significou Jesus dizer: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Essa edificação da igreja, que nesses episódios nós vamos estudar juntos, tanto aos domingos pela manhã como aos domingos à noite, sempre que eu estiver ministrando, será uma oportunidade para nós então entendermos que igreja é mais do que instituição, igreja é mais do que CNPJ, igreja é mais do que alguma coisa que eu posso dispensar estar nela. Não tem a ver com rol de membros apenas,
tem a ver com um propósito divino de formar um povo da aliança, que no Novo Testamento se chama igreja. Essa série terá uma perspectiva que nós chamamos de cronológica temática. Ela irá correr todo o livro de Atos nos seus 28 capítulos, por isso que hoje, pela manhã e à noite, nós vamos estudar juntos o capítulo 1, mas ela também tratará de temas como a organização da igreja, daquela igreja que ficou conhecida na história como igreja primitiva, a doutrina daquela igreja, a missão daquela igreja, a vida comunitária daquela igreja e as controvérsias teológico-doutrinárias que ela teve que resolver logo ali no começo da sua existência. Tudo isso nós estaremos relacionando aos contextos que influenciaram isso, ao contexto social, ao contexto político e ao contexto religioso. É como se nós pegássemos 6 ou 7 grandes colunas, pegássemos um capítulo a cada vez, ou uma porção a cada vez, e olhássemos nessas perspectivas teológico-doutrinária, de missão comunitária, de vida comunitária e de doutrina da igreja, de como ela inclusive se organizou no início. Como você percebeu, essa sequência seguirá Atos 1:8, o texto que eu acabei de recitar, e que você sabe que é o coração do livro de Atos. Então eu lhe convido nesta manhã a começar essa aventura, uma aventura abençoada de conhecer o que significa edificarei a minha igreja, a sequência da obra de Deus por meio dos apóstolos, que ele já começa desde a antiga aliança, que ele traz o ápice desta obra na pessoa do Redentor, como nós vimos na outra série 4 Olhares, e que ele continua, de modo que nós podemos dizer que nós hoje somos o capítulo de Atos 29, a continuação daquela igreja, até que ele volte, restaure todas as coisas. Para começarmos bem, então, no primeiro episódio da primeira temporada dessa série Edificarei a minha igreja, eu lhe convido a abrir a palavra de Deus no livro de Atos, capítulo 1, a partir do verso 1, onde nós iremos até o versículo 11. E à noite, eu lhe convido já para participar do segundo episódio, que é no livro de Atos, capítulo 1, verso 12 a 26. Então abra por hora para nós vermos hoje o primeiro episódio da primeira temporada da série Edificarei a minha igreja, que tem como título Atos e Fatos de uma Transição. Atos e Fatos de uma Transição, baseado em Atos capítulo 1, verso 1 a 11. Vamos ao texto? Abra aí a sua Bíblia, logo depois nós vamos orar e pedir a bênção de Deus, que Ele ilumine o nosso entendimento. Diz assim a palavra de Deus em Atos 1, verso 1 até o verso 11. Diz assim: Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, ele foi elevado às alturas. A estes apóstolos também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Porque João, referindo-se a João Batista, na verdade batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Então aqueles que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este então o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Ditas essas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Estando eles com os olhos fitos nos céus, enquanto Jesus subia,
eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado dele e lhe disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto aos céus, virá do modo como o vistes subir. Que Deus abençoe a sua palavra lida e fale ao nosso coração. Você, onde você estiver aí, por favor, curva a sua cabeça, feche os seus olhos, vamos juntos orar e pedir a bênção de Deus sobre esse momento de exposição da palavra de Deus. Diz assim, e nós assim vamos fazer diante do Senhor. Ó Deus amado e querido Pai, nós queremos nesse momento te agradecer, porque neste dia que é teu, apesar de todas as restrições dessa pandemia terrível que assola o nosso país, nós podemos estar aqui, ó Deus, cultuando com aqueles que aqui podem estar, do louvor, da multimídia, diaconia, os pastores, e transmitir este culto de modo que onde quer que ele possa ser acompanhado, pessoas, filhos e filhas tuas também possam lá cultuar ao Senhor, como indivíduos, como famílias. E por isso nós te damos graças, porque a tua palavra não está presa e o teu povo não está desmobilizado, apesar das restrições. Agradecemos pelo culto que estamos te oferecendo, é para a tua honra, para a tua glória. Mas também nesta hora, agradecemos pelo privilégio de termos a Bíblia na nossa língua e podermos compreendê-la pela iluminação do teu Espírito. Pedimos que o Senhor nos ajude agora, dilatando a nossa mente, abrindo o nosso entendimento, nos fazendo discernir a tua palavra com a mensagem que o Senhor tem para nós nesta manhã. Fala conosco, Pai, e nos ajuda a entender o que é ser igreja e o que é fazer a obra do Senhor e a missão dessa igreja aqui na terra. Fala conosco, é o que nós oramos em nome e para a glória do Senhor Jesus. Amém e amém. Queridos irmãos, alguns dos momentos mais importantes da história da redenção que você encontra no Antigo e no Novo Testamento, que é contada, portanto, nas Escrituras Sagradas, são os chamados momentos de transição. Eu costumo dizer que eles são como dobradiças no texto bíblico e na maneira como Deus vai se revelando ao longo das Escrituras. Você imagina a ideia de uma dobradiça de uma porta, é o que permite que a porta se abra e se feche, e portanto haja uma transição de um lugar para outro, de um ambiente para outro, de uma fase para outra. Há momentos de transição, vários na Bíblia, que são fundamentais, onde, por exemplo, uma liderança sai de cena para que outra entre, como foi, por exemplo, o caso de Moisés e Josué. E aquele capítulo 1 de Josué, capítulo 1, é muito significativo, porque o texto diz: assim como foi com Moisés, assim serei contigo. É uma dobradiça, uma transição. Aqui também nós estamos, no Novo Testamento, num momento de transição. Jesus havia completado a sua obra de redenção, ressuscitado já há 40 dias, por 40 dias tinha aparecido aos seus apóstolos, comido com eles, se revelado a eles, tratado de coisas concernentes ao reino de Deus, e agora, nesse momento em que Lucas descreve no capítulo 1 do livro de Atos, uma transição efetivamente está começando a acontecer, porque, como diz o texto, isso é tratado da parte de Deus em Jesus Cristo com os apóstolos, a quem ele se revela e a quem ele dá uma ordem, uma missão. O que é que há de comum nesses momentos de transição, seja no Antigo Testamento, seja no Novo Testamento? Primeiramente, que Deus está no centro deste ciclo que se encerra e desse ciclo que se abre. Não tem a ver com homens. Os homens são, como eu falei na série anterior, coadjuvantes. O grande protagonista, aquele que tem nas suas mãos soberanamente o fio condutor do tempo e da história, é exclusivamente Deus. Deus está como o fator comum nessa transição para cumprir o seu contínuo e eterno propósito. Segundo aspecto, o povo de Deus é sempre, num ciclo e no outro, o objeto e ao mesmo tempo o instrumento deste propósito. Nele Deus cumpre a sua redenção, e por meio deste mesmo povo que recebe a redenção,
tal propósito de redimir é conhecido e manifestado a todos os povos, tribos, línguas e nações. É como se ao mesmo tempo o povo fosse o recipiente, o povo da aliança, o povo redimido, e também instrumento para ser luz para as nações. Esse é o segundo aspecto. E o terceiro, finalmente, é que o Deus que chama para si um povo, e o povo que é dele propriedade exclusiva, entram em uma aliança que é firmada por ambos, proposta por Deus soberanamente, aceita e aderida pelo povo de maneira irrestrita, que se torna assim propriedade exclusiva dele, e de certa maneira é aquele povo que vai naquela geração, naquele ciclo, manifestar o propósito de Deus. Dentro desta aliança sempre houve pessoas, personagens que Deus escolheu como mediadores, gente como Abraão, como Moisés, como Davi, e eles eram mediadores imperfeitos. Os erros deles estão inclusive registrados na história das Sagradas Escrituras, mas eles tipificavam, simbolizavam como protótipos daquele mediador perfeito que é Jesus Cristo. Então você tem Deus no centro de cada ciclo, você tem o propósito dele que é eterno e que vai atravessar tudo isso, e você tem uma aliança firmada com este povo e este Deus por meio de um mediador. Em certo sentido, nós estamos aqui acontecendo algo que pela primeira vez vai acontecer na história do povo de Deus. Compreenda meu raciocínio. Na antiga aliança você tinha pessoas que imperfeitamente eram instrumentos de Deus, até que chegou o perfeito, que é Jesus Cristo. Uma vez chegando o perfeito, até que esse perfeito volte, na sua volta gloriosa como o rei que vai restaurar todas as coisas, Deus vai continuar usando pessoas imperfeitas, os seus apóstolos, evangelistas, apologetas, gente como eles e gente como nós, durante esse período que é conhecido na Bíblia como os últimos dias, desde que Jesus Cristo consumou a sua obra no Calvário, para cumprir este propósito. Então você tem gente imperfeita antes, o perfeito no meio, gente imperfeita depois. Ele que cria, o homem cai, ele restaura e vai completamente consumar a sua restauração. E nesses períodos todos, o homem imperfeito, como esses apóstolos que nós vamos estudar hoje e nos domingos seguintes, são os instrumentos de Deus. Perceba que esse povo da aliança, do qual esses apóstolos são a liderança, a Bíblia diz que a igreja é fundada sobre o fundamento dos profetas do Antigo Testamento e dos apóstolos do Novo Testamento. É usada por Deus, como nós vamos ver no livro de Atos, para ser bênção para todas as nações. Isso já estava implícito, ou melhor, estava explícito no chamado de Deus a Abraão em Gênesis 12, quando Deus chama Abraão e diz: e tu serás uma bênção, todas aquelas nações que te abençoarem serão abençoados, e todos que amaldiçoarem serão amaldiçoados, serão eles abençoados por teu intermédio. Era esse o significado. Ao longo do Antigo Testamento, este povo, descendente de Abraão, se ensimesmou e não entendeu que, ao ser recipiente da redenção, Deus também tinha um propósito deles serem instrumentos para os gentios, para os pagãos. Em Cristo, isso é quebrado. Paulo, escrevendo aos Efésios, diz que o muro de separação entre judeus e gentios é quebrado, e dos dois ele fez a paz e uniu no único povo, e o nome desse povo é Igreja. A igreja é o instrumento no Novo Testamento para cumprir o propósito eterno de Deus, de usar o povo da aliança para abençoar a toda a humanidade e recolher os eleitos para si. Esse povo da aliança que recebe o nome de igreja, eclesia, uma assembleia que normalmente era convocada e que fazia as pessoas saírem de casa para a praça principal da cidade, essa era a origem da palavra. É um povo que Deus tirou do império das trevas e fez sair para compor o reino do Filho do seu amor, como diz Paulo escrevendo aos Colossenses. E é este povo que no livro de Atos,
nós vamos ver vivendo e acontecendo essa grande realidade dessa instrumentalidade de Deus por eles e apesar deles para alcançar as nações. Então nós estamos num momento em que essa transição está acontecendo. No texto que nós lemos fica claro que praticamente Atos começa quando o terceiro evangelho de Lucas se encerra. É quase como se fossem aqueles livros que você compra numa livraria, volume 1 e volume 2, em que o volume 2 começa a história a partir do momento em que o volume 1 acabou naquele mesmo ponto e continua a história. Veja que no versículo de 1 a 3, o evangelista Lucas, que escreveu o evangelho e agora escreve também Atos, faz uma breve introdução temática. Essa introdução inclui uma saudação a um personagem que ele chama de Teófilo. Quando nós estudamos na série anterior quem seria esse, nós vimos que há duas hipóteses, que ele era um personagem real, um homem realmente chamado Teófilo, talvez novo convertido ou interessado pelo evangelho, e que Lucas se dedicou a expor a história de Jesus para fundamentar numa catequese, numa doutrinação, os primeiros passos daquele homem em direção à fé cristã. Ou ele na verdade era alguém, ou representava alguém, qualquer que fosse amigo de Deus, porque esse é o significado do nome dele, Teófilo, amigo de Deus. Portanto, talvez Lucas escreveu o seu evangelho para todos os amigos de Deus, aquilo que nós costumávamos chamar de amigos do evangelho, que começam a ser atraídos pelo evangelho e que precisam de instrução para conhecer. O fato é que aqui Lucas novamente se dirige a ele, dedica esse livro novamente. Veja que ele diz assim: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo. Esse primeiro livro é o Evangelho de Lucas, e agora ele está escrevendo o segundo livro para o mesmo Teófilo que ele escreveu o primeiro. Ele havia dedicado aquele evangelho, e perceba que nesse mesmo texto, diz o livro de Atos, que o que está acontecendo e que ele vai descrever no primeiro capítulo é aquele primeiro momento que dessa transição acontece no cenário da cidade de Betânia, para onde os discípulos tinham estado ou tinham ido quando viram e começaram a ver as aparições de Jesus na ascensão dele. Os evangelhos ali narram, e Atos também, que à vista dos olhos dos seus discípulos foi Jesus elevado, veja aí o verso 9, às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Na sequência do que lemos no primeiro capítulo dessa obra única, porque é a primeira vez no Novo Testamento e única em que um livro acompanha e completa o outro, nós vamos perceber que uma transição está acontecendo, sim, e que ali está acontecendo uma passagem de bastão de Jesus para os seus apóstolos. Jerusalém, portanto, não é apenas agora o lugar onde a obra do Redentor encarnado e consumada, mas onde também começa a história da atividade apostólica, edificando na prática, no dia a dia, a igreja de Jesus Cristo. Ali em Jerusalém é onde se organiza a primeira igreja cristã, a igreja mãe. É ali onde se dão as primeiras manifestações do Espírito Santo, que vai conduzir esse processo usando os apóstolos. É ali que morre Estevão, o primeiro mártir da fé cristã. É ali que se escutam as primeiras mensagens evangelísticas para todas as tribos, línguas e nações, a começar no dia de Pentecostes, e não apenas para judeus. Dali partem, no capítulo 13, os primeiros evangelistas que vão alcançar a Ásia e depois a Europa. Tudo está acontecendo ao redor daquela primeira comunidade de fé em Jerusalém, chamada igreja. E é curioso porque hoje a gente vê o cristianismo e o judaísmo como duas realidades religiosas distintas, embora obviamente com muita coisa em comum. Tanto é que a antiga aliança, o Antigo Testamento, é patrimônio comum, tanto do judaísmo como do cristianismo. Mas imagine que você é um discípulo de Jesus ou um dos seus apóstolos, judeu desde menininho, com pai judeu, mãe judeu, avô judia e assim por diante, e de repente conhece Cristo, se torna apóstolo dele, e costumeiramente, como você vai ver nos capítulos posteriores 3 e 4, você continua com o costume de ir ao templo de Jerusalém.
E nesse momento de transição, que nos primeiros capítulos não fica muito claro se eles são judeus messiânicos, se eles são judeus que apenas fazem parte de uma seita, como os fariseus e os saduceus, ou se eles são de fato uma nova realidade, essa transição toda acontece ali, ao redor da igreja de Jerusalém. Por isso, essa primeira temporada da série é tão importante de ser compreendida, porque você não vai ver uma distinção aparentemente muito grande entre eles como judeus e eles como cristãos, a não ser em alguns aspectos que nós vamos destacar. Perceba que quando nós chamamos esse livro de Atos dos Apóstolos, portanto, é porque desde o segundo século foi assim que ele ficou conhecido. Mas se você olhar a narrativa, se você nunca leu, eu convido você a ler os 28 capítulos à medida que a gente for fazendo a série. Você vai perceber que nos primeiros 12 capítulos, a figura central é Pedro. E a partir do capítulo 13, embora ele já apareça no capítulo 9, na sua conversão, a figura central é Paulo. Então talvez o livro seria Atos dos Apóstolos Pedro e Paulo, porque os outros praticamente desaparecem. A tradição e a história mostram o que eles fizeram, mas não a Bíblia necessariamente. Mas o fato é que mais do que Atos dos Apóstolos, sejam os 12, seja Atos de Paulo e Pedro, o fato é que aqui nós temos atos e fatos do Espírito Santo no momento de transição. E é esse justamente o tema do nosso primeiro episódio. Você vai perceber que começamos em Jerusalém, mas por causa de Atos 1:8, nós iremos até os confins da terra. E isso de maneira conduzida pelo Espírito, como ele mesmo descreveu no livro de Atos. Então o tema de hoje é atos e fatos de uma transição. O primeiro aspecto que gostaria que você analisasse é: observe inicialmente que os atos e fatos dessa transição demonstram haver uma continuidade e não uma ruptura, depois que Jesus é assunto aos céus e os apóstolos assumem a obra de expandir a igreja até os confins da terra. Essa continuidade fica claro de cara na linguagem que Lucas usa. Observe como ele fala, ele diz assim: escrevi o primeiro livro. Ora, se era primeiro e não era o único livro, é porque continuaria no segundo, que é justamente o livro de Atos. Ele vai relatar a continuidade do primeiro, como eu já falei. Ele diz que esse primeiro livro relatou todas as coisas que Jesus, olhe só essa expressão, começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, ou seja, ele vai agora continuar, ele, Jesus, fazendo e ensinando, porque ele continua vivo e reinando, é uma continuidade. Ele apenas está nos céus e os apóstolos aqui, quando antes ele estava aqui com os seus apóstolos. E aquele que vai estar com os seus apóstolos em nome da Trindade, o Pai e o Filho, é o Espírito Santo. O Espírito Santo que derrama-se, como Jesus havia prometido na ceia: não vos deixarei órfãos, mas enviarei o meu Espírito, ele estará convosco e em vós no dia de Pentecostes. Veja então que há uma continuidade, porque essa obra que antes era feita presencialmente por Jesus, agora é feita espiritualmente pelo Espírito Santo neles e ao redor deles, a partir do dia de Pentecostes. Seria, portanto, uma obra contínua, agora por intermédio do Espírito Santo, conforme o quê? Conforme, veja o texto, os mandamentos que ele deixou aos apóstolos que escolhera. Então nós temos aqui uma dupla continuidade. E Jesus já havia falado isso naquela última ceia. Ele disse que a obra desse outro Consolador seria vos fazer lembrar de todas as coisas que vos tenho ensinado, os mandamentos que ele ensinou enquanto estava com eles, e também vos conduzir à verdade, quando esses mandamentos precisarão ser aplicados a cada contexto específico, a cada momento, a cada circunstância. Isso é o mesmo que acontece hoje, irmãos. Nós temos a Bíblia como regra de fé e prática, é o nosso manual, é lâmpada para o nosso caminho, é luz para os nossos olhos, e o Espírito Santo em nós, iluminando esta Bíblia, essas escrituras sagradas, para aplicarmos essa escritura sagrada a cada momento da nossa vida em que precisamos tomar decisões práticas. A Bíblia não é um manual exaustivo,
que vai nos detalhes e dizendo assim: quando tiver isso, isso e isso, faça isso. Mas se por acaso isso for assim, você faz aquilo outro. Não, a Bíblia estabelece princípios, mandamentos, estatutos, e o Espírito Santo ilumina a nossa mente para aplicá-los. Tem algo de objetividade que está escrito, e tem algo de subjetividade que está internalizado e que o Espírito Santo nos ajuda a aplicar. Perceba então que essa linguagem de Lucas já estabelece essa continuidade, não essa ruptura. A igreja não é uma ruptura. A igreja é a continuidade de um povo da aliança que passa por um ciclo chamado Antiga Aliança. Essa Antiga Aliança prepara para o ápice da redenção que é feita em Jesus Cristo e continua numa nova aliança inaugurada por Jesus Cristo até aquele dia em que Ele voltará para restaurar todas as coisas. A igreja não é um parêntese, a igreja é a continuidade do povo de Deus no Novo Testamento. Veja que essa é a forma de escrever de Lucas e que nos permite fazer uma declaração muito importante, que divide a obra de Cristo em dois ramos. Uma abrange a sua obra na terra, a outra, que aqui estamos vivendo outra, agora, abrange a sua obra à direita do Pai, intercedendo por nós, enquanto o Espírito Santo está aqui, usando apóstolos e a mim e a você. Apóstolo na época dele, a mim e a você hoje. Veja, a primeira obra da redenção definitiva é na sua própria pessoa, é Ele quem opera. Agora é o Espírito Santo que opera em nome dele, nos nossos corações e no meio da sua igreja. Antes é o começo e a consumação, agora é a continuação que vai para a restauração completa. Antes ele já completou, quando ele se sentou à direita da majestade e já na cruz diria: está consumado. Agora ele continua e será consumada, como eu falei, com a sua volta gloriosa. Uma é registrada no Evangelho, com 4 olhares, Mateus, Marcos, Lucas e João. Agora ele está relatando em 28 capítulos como a igreja foi edificada depois que ele é assunto aos céus. Por isso, a grande história do que Jesus fez e ensinou não se conclui com a sua partida para o Pai. Mas Lucas agora começa algo mais elevado ainda, pois tudo aquilo que os apóstolos subsequentemente fizeram não são apenas uma exibição de Paulo, de Pedro ou de qualquer apóstolo. Eles estavam agindo sob a autoridade e este era o princípio espiritual que operava em todos eles. Os atos, portanto, eram atos do Espírito Santo, plenamente. E os fatos narrados mostram que os apóstolos eram instrumentos imperfeitos, mas instrumentos imperfeitos como os profetas de antes, como os reis de antes, como os mediadores da antiga aliança de antes, como eu e como você, mas instrumentos de Deus. Ao longo dessa série e do livro de Atos, uma das características mais importantes da maneira como Lucas, na sua linguagem, vai demonstrar essa progressão da expansão do reino de Deus por meio da sua igreja, que é a agência de Deus, é o uso, por exemplo, de pequenos relatórios de progresso, de como a igreja ia crescendo. Nós vamos de vez em quando nos deparar com eles. Eu chamo eles de fotografias. Sabe aquele momento em que na vida de uma igreja como a nossa, que tem 20 anos, você tira fotografias? O aniversário da igreja, por exemplo, que acontece todo ano, você tira uma série de fotografias, é aquele momento. No ano seguinte você tira outras fotografias, é aquele momento, e você avalia, cresceu, não cresceu, quem está, quem não mais está, quem veio, quem chegou e assim por diante. O livro de Atos tem vários deles, no capítulo 2, no capítulo 6, no capítulo 9, no capítulo 12, no capítulo 16, 19 e 28, nós vamos nos deparar com eles. Lucas está dizendo, a mesma obra está acontecendo, a igreja está saindo de Jerusalém, chegando até os confins da terra, nas suas 4 dimensões. A igreja cresce quando ela cresce na dependência de Deus, que eu chamo de conhecimento por meio dos meios de graça, das disciplinas espirituais, aquilo que eu chamo de crescimento espiritual propriamente dito. Ela cresce quando ela se aprofunda na palavra de Deus,
quando eu falo daquilo que eu chamo de conhecimento doutrinário ou teológico. Ela conhece mais de Deus e da sua vontade. Ela cresce quando ela se forma cada dia mais integrada e em comunhão, e que eu chamo de crescimento orgânico. E finalmente ela cresce quando o número de pessoas que aderem à fé cristã por meio da proclamação do Evangelho também aumenta. Eu chamo de crescimento quantitativo. Então aquela face visível que é o crescimento quantitativo, que demonstra essa continuidade na linguagem de Lucas, nesses relatos, também é um crescimento que é orgânico, que é espiritual e que é doutrinário e teológico. Você quer um exemplo disso? Eu vou lhe dar. Abra aí, por gentileza, num desses primeiros, na verdade o primeiro deles, que é Atos, capítulo 2, a partir do verso 41. Talvez esse seja o mais famoso dos relatos de progresso que nós temos no livro de Atos. Só para dar um exemplo, nós vamos expô-lo com mais detalhes depois. Se você olhar direitinho, você vai ver em Atos capítulo 2, estou tentando aqui acessar na nossa Bíblia aqui online. Tecnologia ajuda muito, e quando atrapalha, atrapalha também. Mas veja o que é que diz em Atos capítulo 2, verso 41. Diz assim, depois do sermão de Pedro, nós vamos estudar isso nos próximos domingos. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas, crescimento quantitativo. Mas veja que no verso 42 diz, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, crescimento doutrinário, e na comunhão, crescimento comunitário orgânico, no partir do pão e nas orações, crescimento espiritual propriamente dito. Veja que ele tira uma foto dizendo assim, como é que viviam os convertidos. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades voluntariamente e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, porque ele ainda tinha essa conexão com o judaísmo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. E enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Percebeu as quatro dimensões do crescimento da igreja? Lucas usa na sua linguagem retratos como esse, fotografias como estas, de momentos ao longo da narrativa, para demonstrar que nós estamos diante de uma continuidade. E esse é o primeiro aspecto desses fatos e atos da transição. O segundo aspecto é que esses fatos e atos dessa transição demonstram um propósito transversal que atravessa do começo ao fim das Escrituras Sagradas, que vinha desde o Antigo Testamento, como eu tenho enfatizado, passara pela vida e obra de Jesus Cristo e se consumaria agora pela expansão da igreja como povo da aliança até os confins da terra. Esse propósito fica claro não apenas pela linguagem de Lucas, mas esse propósito fica claro pelo tema de Atos. O tema de Atos não é apenas a expansão da igreja como instituição, a complexidade que ela vai tomando, não. O tema de Atos é o reino de Deus. O reino de Deus que vai sendo expandido pela igreja de Cristo e que já é o assunto desde o início da narrativa. Veja que no verso 3, enquanto eles estavam vendo Jesus aparecer para eles, diz assim, que a esses apóstolos também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando sobre o quê? Falando das coisas concernentes ao reino de Deus. A expressão reino de Deus aparece pelo menos em 17 dos 28 capítulos de Atos. Nós vamos encontrar com ela várias vezes. Por isso, comentaristas como Toussaint diz que, junto com esse desenvolvimento em todo o mundo, há uma ênfase na escatologia, a doutrina das últimas coisas, tanto em Lucas quanto em Atos. Por isso, a expressão profética reino de Deus, segundo esse comentarista, ocorre 32 vezes em Lucas
e em Atos 6 vezes, além de outras alusões ao reino de Deus que se encontram nesses 17 capítulos dos 28. Então, obviamente, a expansão da igreja, como tema de Atos, apesar de ser bastante enfatizada, crescia, aumentava, alcançava, igreja crescia, igreja era plantada, atingia tal lugar, tal e assim por diante. Mas não era um empreendimento institucional humano, não era uma multinacional da fé, não era uma instituição que fazia filiais em todo lugar, não, era o reino de Deus. A igreja era herdeira desse reino do Antigo Testamento, na pessoa de Jesus e agora nas suas mãos, e ao mesmo tempo agência desse reino, para que todos conhecessem o rei desse reino. A igreja então é rei, é serva, ela não é rainha. O rei é que é o Senhor, e a igreja serve a esse rei de Atos 1 até Atos 28, conforme descrito, e também continua servindo hoje no que eu chamaria de Atos 29, onde nós todos estamos agora até a sua volta e até a consumação do seu reino. Esse é o grande tema de Atos. Quando lemos em Atos aquilo que foi ato e fato dos apóstolos, nós devemos nos encantar pelo rei e pelo seu reino e pela graça e privilégio de fazer parte dessa história. Nós somos agentes do reino de Deus no mundo, assim como os apóstolos foram, e isso está descrito no livro de Atos. Por isso então é possível concluir que o que Lucas mostra é como a mensagem do reino nasce no coração de judeus em Jerusalém, mas chega aos gentios até Roma, capital do império, e até os confins da terra, e isso porque a igreja é a agência desse reino que se espalha. William Barclay, no seu comentário sobre Atos, diz o seguinte: o grande objetivo de Lucas era mostrar a expansão do cristianismo, mostrar como aquela religião que começou em um pequeno canto da Palestina havia chegado a Roma em apenas 30 anos, o que para aquela época, a partir de 12 homens, era muito. Mas eu particularmente vou além do que Barclay diz. Eu acredito que estamos falando mais do que de uma religião. Eu estou entendendo que o que nós passamos a conhecer não é apenas a face institucional da igreja, na medida em que ela vai se tornando a cristandade, como eu falei, de 2 séculos, ou melhor, 2 milênios. Nós estamos falando de um propósito divino que atravessa do Antigo até o Novo Testamento, e nos dias de hoje ainda, porque nós estamos na Nova Aliança, no Novo Testamento, até o dia em que o rei voltará, e esse processo será consumado por ele mesmo, por meio da igreja. O terceiro aspecto que eu gostaria de chamar sobre os atos e fatos dessa transição, é que nesse mesmo conjunto de ideias, que inclui essa transição do povo de Deus, da antiga aliança para o povo da aliança do Novo Testamento, que é reunido como igreja, como agência de Deus, fica claro que uma promessa está sendo cumprida por Deus, por meio da obra do Espírito Santo. Há um propósito, e neste propósito há a participação do povo, e essa participação do povo inclui uma promessa. Que promessa é essa? Olha, veja bem, diz o texto lá, volte seus olhos para ele, que essa promessa que está sendo cumprida, fica claro, a partir do verso 4, quando ele diz assim, que Jesus havia comido com eles e determinado, não era opção, que eles permanecessem, ou seja, que eles não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa. A palavra grega é pigelia, é pangelia, desculpe melhor dizendo, a promessa do Pai que, segundo ele disse, dele mesmo eles ouviram. O que Lucas quer dizer com essa promessa do Pai? Ele estava se referindo a algo que no seu evangelho, no capítulo 24, particularmente no verso 44 a 49, ele já havia dito. Veja o que diz lá. Depois da ressurreição, Jesus, comendo com seus discípulos, diz que a seguir ele lhes disse: são essas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava que se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Veja a continuidade. Então ele lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras.
e lhes disse: assim está escrito, que o Cristo, o Messias, havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas disso. E aí ele fala a palavra específica, promessa. Ele diz: eis que eu envio sobre vós a promessa do meu Pai. Veja que é a mesma expressão de Lucas 24, Atos 1. A promessa do meu Pai: permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Portanto, a promessa tem a ver com um revestimento de poder, para que aqueles apóstolos que tinham agora recebido o bastão fizessem a sua obra. Veja que nos versos seguintes, voltando agora para Atos, ele explica com mais detalhes, pois ele diz assim: João, na verdade, havia batizado com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, e não muito depois desses dias. Esse não muito depois desses dias são 10 dias, porque até aquele momento 40 dias havia se passado em que Jesus aparece continuamente aos seus discípulos. Passado de quê? Da Páscoa. E 10 dias depois, como é o calendário judaico ainda hoje, acontece a festa de Pentecostes. E é na festa de Pentecostes, Atos capítulo 2, que o Espírito Santo cai, derrama-se sobre toda a carne, cumprindo, segundo o próprio profeta Joel, aquela promessa que Pedro usa no seu sermão, dizendo assim: olha, lembrem-se que esses homens que vocês veem agora, falando em línguas de todas as nações e pregando as maravilhas de Deus, não estão embriagados. A gente vai falar mais sobre isso depois. Mas acontece agora o que está prometido pelo profeta Joel, profetizado pelo profeta Joel. E qual é essa profecia? É que acontecerá que depois derramarei o meu espírito, de Joel, sobre toda a carne, Joel capítulo 2. E vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, vossos jovens terão visões, e até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. A promessa é o derramamento do Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo, o revestimento do Espírito Santo, para que eles tivessem poder, autoridade, unção, credibilidade, ousadia, coragem de pregar o evangelho a todas as nações. Isso acontece a partir de Atos 2. E por que isso é um marco? Eu vou falar um pouco mais sobre isso em Atos 2. É um marco porque até então, na antiga aliança, o Espírito Santo era dado a algumas poucas pessoas, especificamente para algumas obras ou missões que Deus dava a eles, a um profeta, a um sumo sacerdote, a um rei, a um juiz. E uma vez tendo cumprido essa missão, o Espírito Santo se retirava. Você então entende porque no Salmo 51, Davi diz assim: não retires de mim o seu Espírito, porque na antiga aliança o Espírito Santo poderia entrar e sair em alguém, mas a nova aliança não, e esta é a promessa: até sobre servos e servas, jovens e velhos, homens e mulheres, ele derramaria como de fato derramou o seu Espírito. E essa é a razão porque nós fomos ligados ao corpo de Cristo pelo batismo com o Espírito Santo, que nos dá poder para pregar essas coisas. É por isso que o Espírito Santo testifica em mim que eu sou filho de Deus. É por isso que o Espírito Santo geme dentro de mim com gemidos inexprimíveis quando eu não sei orar como convém, porque agora o Espírito Santo habita em mim, e vós sois templo do Espírito Santo. Esta é a promessa. Então é uma transição que revela-se numa continuidade, mas num upgrade tremendo, em que o Espírito Santo deixa de estar pontualmente, ocasionalmente em algumas pessoas e passa a estar continuamente habitando todos aqueles que confessam a Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas. Então a promessa que ele fala estava ligada ao povo da aliança e ao reino de Deus. É a prova então que este era o tema de Atos, porque veja, logo depois, quando Jesus diz isso para os seus apóstolos: fiquem em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder, o que é que eles imediatamente refletem? Veja aí no verso 6, eles fazem uma pergunta:
eles perguntam ao Senhor: Senhor, será este então o tempo em que tu restaures o reino a Israel? Então eles associam a promessa ao reino imediatamente. Reino é o tema de Atos. Observe que nessa pergunta estão exatamente esses mesmos aspectos dos fatos e atos dessa transição. A linguagem que aponta a continuidade desse propósito divino que atravessa o Antigo até o Novo Testamento. Veja que é a palavra usada como representação do povo da aliança no Antigo Testamento, é a palavra Israel. Veja que era exatamente essa a promessa que estava contida na restauração, o reino de Deus. E é nesse ponto que os comentaristas se dividem. Alguns entendem que o que havia na mente dos apóstolos ali ao perguntarem era uma esperança que o reino de Israel, politicamente, institucionalmente, socialmente, culturalmente, se livrasse definitivamente de todos os domínios e opressões que tinham vindo do Egito, da Grécia, dos babilônicos, dos persas e agora dos romanos, e se tornasse aquela nação-estado como ela é hoje, desde 1948. Era uma restauração na cabeça deles, política, institucional. Tanto é que a expressão é: restaures o reino a Israel. Era como se Israel fosse o único proprietário do reino de Deus na mente dos apóstolos. Ainda hoje há pessoas que pensam, particularmente aqueles chamados pré-milenistas dispensacionalistas, que a igreja é apenas um parêntesezinho, que na verdade o propósito maior de Deus é restaurar Israel. Eu particularmente, e muitos comigo, entendem que Jesus não corrige essa concepção, mas qualifica essa concepção. E qualifica como? Com o último aspecto que eu gostaria de destacar na minha mensagem, que é o quarto ponto. Veja, esse último aspecto é que neste propósito contínuo, relacionado à expansão da igreja como herdeira e agência do reino de Deus, há um aspecto relacionado à soberana vontade de Deus, que só Ele pode fazer, e outro aspecto que se refere à participação, que inclui a participação de servos como os apóstolos e nós nos dias de hoje, que estamos reunidos nesse povo da aliança, como igreja do Senhor Jesus Cristo. E é justamente essa maneira como Jesus responde, sem corrigir necessariamente diretamente a concepção deles, mas deixando claro o que era de Deus e o que era deles. Veja, verso 7, ele diz assim: respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Preste bem atenção que há duas palavras-chave nessa frase: competência e exclusividade. Não vos compete, e o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade. O que é a ênfase aqui nessa frase de Jesus? É que há coisas que estão restritas à soberana vontade ou autoridade de Deus, e que está reservada por Ele, para Ele mesmo ordenar, conhecer, cumprir, e por isso não é da conta, da competência deles como apóstolo, e muito menos minha nos dias de hoje, nem de ninguém, a não ser exclusivamente do Deus soberano, que é o Rei e o Senhor do tempo e da história. No entanto, ele também diz que há algo que nos é ordenado como sendo a nossa parte, que é a nossa participação, é da nossa conta, é da nossa competência. E qual é? É a nossa participação nesta expansão do reino de Deus. E qual é essa participação? É de sermos testemunhas dos atos e fatos de Deus. Veja o verso 8, está na sequência: não vos compete, é de exclusiva autoridade de Deus essas coisas, porém recebereis poder, veja o verso 8, ao descer sobre vós o Espírito Santo. Ele estava se referindo ao capítulo 2 do dia de Pentecostes, 10 dias depois daquele momento, e sereis então minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Veja, essa diferenciação entre o que é a obra de Deus e o que é a obra da igreja é fundamental. Muitas vezes ela tem sido mal compreendida. A obra da igreja é aquilo que cabe à igreja fazer, testemunhar por palavras e obras,
do Evangelho do grande Rei Jesus. Quem converte, quem transforma, quem expande o reino, quem conduz essa obra, enfim, quem faz isso é Deus pelo Espírito Santo. Por isso, como eu falei, alguns já defenderam que esse livro deveria ser chamado de Atos do Espírito Santo por meio dos apóstolos. A obra da igreja é a obra que Deus reserva para ela. A obra da igreja não exclui outras obras de Deus que só Ele faz, que só Ele tem competência e exclusividade para fazer, mas toda a obra da igreja deve estar incluída e inserida na obra de Deus. Quem determina a agenda, as prioridades, as ênfases, o que nós devemos fazer, o que nós não devemos fazer, o que nós devemos ser, o que nós não devemos ser, é Deus, assim como fez na antiga aliança, assim como faz hoje. Observe que ele coloca isso nos seguintes termos: sereis minhas testemunhas. E o que é uma testemunha, gente? Uma testemunha é você falar do que você viu e do que você ouviu. E se você é testemunha de Deus, a Bíblia diz que é falar e ouvir do que Deus anda fazendo na sua vida e na vida de outros. Diz que esse testemunho é tão autorizado e convincente quanto for um testemunho sob o poder do Espírito Santo. Revestidos do Espírito Santo, esse testemunho é poderoso. Não revestidos do não revestidos do Espírito Santo, esse testemunho não tem poder algum. Ao descer sobre eles, como viria a acontecer no dia de Pentecostes, eles passariam a ser testemunhas tanto da vida como da morte e ressurreição de Jesus. Por isso eles tinham sido escolhidos como apóstolos. Mas mais do que isso, revestidos do Espírito Santo, eles seriam testemunhas do que Deus ainda estava fazendo pelo Espírito Santo que habitaria agora a partir dali neles. Antes eles estavam escondidos e com medos que lhes acontecesse aquilo que tinha acontecido a Jesus. A distinção é tremenda, irmãos. A diferença entre o testemunho covarde ou praticamente inexistente desses homens antes do dia de Pentecostes e o testemunho poderoso, ousado e eficaz do depois do dia de Pentecostes, do depois do que vem a acontecer em Atos 2, é tremendo. O recebimento do poder, de autoridade, de unção eficaz para transformar palavras verdadeiras em verdadeiras palavras capazes de convencer mentes, tocar corações, conduzir vontades ao Senhor e de Cristo, fica claro depois da descida do Espírito Santo. Isso explica, por exemplo, porque o livro de Atos traz tantos testemunhos de pessoas transformadas pela mensagem do Evangelho, a começar por um dos seus principais apóstolos, Saulo, o perseguidor da igreja, que se torna Paulo, o apóstolo aos gentios, autor da metade dos livros do Novo Testamento, plantador e pastor de dezenas de igrejas na Ásia e na Europa, e o maior teólogo e apologeta da igreja primitiva. Quem era esse homem? Um perseguidor. Isso é poder de Deus que transforma. Isso explica porque 3.000 pessoas são convertidos em um único sermão no dia de Pentecostes. E era gente de várias línguas, povos, nações. A tradução simultânea disponível era pelo poder do Espírito Santo, em tempo real. Isso explica como, em meio à perseguição, os cristãos deram a sua vida alegremente, como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, como aconteceu com Estevão, o primeiro mártir. Isso explica porque, à medida que eles tinham que sair de Jerusalém perseguidos, onde eles chegavam, ao invés de se esconderem com medo, eles pregavam o Evangelho e igrejas iam surgindo no rastro de Jerusalém até chegar em Antioquia. E lá em Antioquia uma igreja vibrante surge, e dali todo o Evangelho é espalhado na Ásia e na Europa. Tudo isso era possível, irmãos, porque desceu sobre eles o Espírito Santo e eles receberam poder para testemunhar, o que explica o que alguns entendem ter sido aquilo que provocou Lucas a completar
com Atos, o livro da expansão da igreja, o que ele havia escrito sobre a vida e obra de Jesus no seu evangelho, e que seria a pergunta talvez na mente desse Teófilo a que ele dirige os 2 livros. A pergunta seria: se o cristianismo tem suas raízes no Antigo Testamento e no judaísmo, como é que ele se tornou uma religião mundial? Como é que ele se expandiu assim, a partir de 12 homens que viviam com medo de morrerem nos 40 primeiros dias depois da morte do seu Redentor? Pelo poder do Espírito Santo, que expande o reino de Deus por meio da igreja. Irmãos, esse relato da transição de Lucas, que inicia o livro e a nossa série, é encerrado com a descrição de como Jesus subiu aos céus e que está no texto que nós lemos, e que era complemento daquilo que ele também já havia descrito no Evangelho de Lucas, e antecipa, depois que ele vai aos céus, a expectativa da sua volta. No verso 9 e 10 diz: ditas essas palavras, Jesus foi elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos nos céus, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado dele, e lhe disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto aos céus, virá do mesmo modo como viste subir. E aqui está o último elemento do que se tornou o querigma cristão, que Jesus morreu, viveu uma vida perfeita, morreu por nós, ressuscitou ao 3º dia, está à direita do Pai e voltará gloriosamente. A mensagem da igreja primitiva. Irmãos, nós estamos chegando ao final e o meu tempo se esgota. Um dos aspectos mais interessantes do livro de Atos dos Apóstolos, que nós vamos estar nos próximos meses junto com ele, é que aparentemente ele é um livro que não tem conclusão. Ele termina de uma maneira muito interessante, como aqueles filmes de Hollywood que deixa em aberto alguma coisa. Ele descreve nos seus últimos versículos como Paulo, preso por 2 anos em Roma, e que dali não sairia mais, seria martirizado por amor a Cristo, o que ele fazia. Veja o verso 30 e 31 do capítulo 28 de Atos. Estamos agora pulando 28 capítulos e chegando ao final do livro, só para fechar isso aí e mostrar como esse livro é um livro inconclusivo, porque ainda está sendo escrito de certa maneira nos dias de hoje, no Atos 29, capítulo 29 de Atos, que é o tempo que nós estamos vivendo ainda. Diz assim, verso 30, capítulo 28 de Atos: por 2 anos permaneceu Paulo na sua própria casa, ele vivia em prisão domiciliar, que ele mesmo pagava, que ele alugara, onde recebia todos que o procuravam. E o que ele fazia? Ele pregava o reino de Deus. Olha o reino de Deus no começo, olha o reino de Deus no final. E com toda a intrepidez, olha o poder do Espírito Santo no começo, olha o poder do Espírito Santo no final. Sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. E acaba. Paulo fazendo, veja os gerúndios, continuidade, pregando, ensinando, ele continuava fazendo. Como é que poderia ser diferente, né? Como teria um fim, uma conclusão, uma história que é a grande transição do reino de Deus, inaugurado por Jesus, mas que tinha suas raízes na antiga aliança, e o reino de Deus consumado por Jesus no futuro, no qual no intervalo estamos nós inseridos como igreja, herdeira e agência desse reino de Deus ainda hoje. Como poderia ter um final, se o final ainda está sendo escrito? Já sabemos como ele acontecerá, e a nossa participação é sermos testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. A pergunta que eu lhe faço diante dessa exposição é: qual é o seu papel neste reino, do qual você é súdito e testemunha do Rei e Senhor Jesus Cristo? Você tem consciência, sinceramente, você tem consciência de que está inserido em algo infinitamente maior do que a sua salvação individual e pessoal? Você consegue entender
porque para mim essa é a realidade mais profunda que dá sentido a mim a cada manhã. Que eu posso até ter uma família, um emprego, um trabalho, viver essa vida cotidiana que todos nós vivemos. Mas eu fui transportado do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, para fazer parte desta história que começa aqui, que tem suas raízes na antiga aliança, que se completa perfeitamente na minha redenção, no tempo de Jesus encarnado aqui, e que continua por meio desses apóstolos. A história deles é a minha história. Os atos e fatos que estão registrados incluem a mim, 2021 anos depois desse tempo. Você tem consciência de que, portanto, a salvação não tem a ver apenas com Jesus vir e pinçar você e lhe livrar do inferno, mas de deixar você aqui na terra, enquanto Ele quiser e pelo tempo que Ele quiser, para você cumprir essa mesma missão. Porque se você tivesse a consciência, os atos e fatos dessa transição ainda estão acontecendo em você e por você. Meu desejo é que você nos acompanhe. Hoje à noite nós vamos ver a segunda parte desse capítulo, ainda nessa primeira temporada, o segundo episódio, a igreja em Jerusalém. E nós vamos ver como existem planos humanos e propósito divino. E nós vamos ver isso na escolha de um apóstolo para substituir Judas. E no grande questionamento se a igreja fez certo ou fez errado ao escolher esse apóstolo. Se ela não deveria esperar que Deus mesmo escolhesse, como aparentemente Ele escolheu, quando escolheu Saulo de Tarso, e não necessariamente Matias, que foi escolhido pela igreja. É um tema empolgante e desafiador, e eu lhe convido hoje à noite, às 18 horas, no culto de celebração, para continuar essa aventura. Por ora, eu lhe pergunto, você tem compreensão de que nos fatos e atos dessa transição, você está incluído? Porque se você está e tem essa convicção, então você é igreja, agência do reino de Deus na terra. De outra forma, você faz parte de uma igreja com CNPJ institucional, mas não tem consciência de que foi chamado para ser testemunha desse Jesus, do poder do Espírito Santo em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Vamos orar juntos? Ó Deus amado e querido Pai, nós louvamos o Teu nome, Senhor, pela exposição da Tua palavra, pelo culto que Te oferecemos. Agradecemos por saber, ó Pai, que a Tua palavra nos instrui, nos desafia, nos exorta, ao mesmo tempo que o Teu coração se alegra com os louvores, com a adoração, com a consagração do Teu povo nesse momento de culto. Mesmo quando estamos separados, ó Pai, sentimos vontade e saudade de estar contigo e com os nossos irmãos, e rogamos que esse tempo passe logo, seja abreviado, que essa pandemia seja debelada, enfim, ó Pai, e nós possamos estar de volta a estar no ajuntamento solene do Teu povo, no culto do Senhor, no dia do Senhor. Clamamos por isso, porque, ó Deus, é triste ao nosso coração falar, ó Deus, sem o Teu povo estar aqui presente. Mas não desistiremos, ó Pai, e não nos abateremos por isso, Pai. Confiamos, Senhor, que o Senhor recebe o nosso culto aqui e onde as pessoas estiverem acompanhando e cultuando a Deus também. Nesse momento nós queremos Te agradecer pelas orações do Teu povo que estão sendo respondidas, pela recuperação da vida de Eduardo, de Uauíra, de Sônia, de Marcos Silva e de tantos outros, ó Pai, que têm sido atingidos por essa praga terrível, Senhor, por outros problemas de saúde em que o Senhor tem sido gracioso em debelar, curar, restaurar a saúde. Por isso Te damos graças, mas ao mesmo tempo intercedemos que aqueles que ainda estão em processo de recuperação tenham os seus dias de recuperação abreviados, com o conforto da Tua presença e com a cura e restauração completa. Oramos também por aqueles que agradecem a Ti por outros motivos variados, por mais um ano de vida, por vida conjugal,
pelos filhos que estão progredindo nos teus caminhos e também nas suas vidas, pela provisão financeira e profissional e por todas as bênçãos que nós reconhecemos que vem das tuas mãos, porque todo dom gratuito vem de ti, Pai, nós nada merecemos. Nessa hora pedimos que o Senhor nos dê um restante de dia abençoado, que o Senhor nos proteja e preserve, especialmente essas equipes que estão mantendo o culto acontecendo aqui, os diáconos, o pessoal da multimídia, o pessoal do louvor, os pastores. Que o Senhor, ó Deus, nos ajude, ó Deus, a continuar preservados e saudáveis, e que à noite possamos voltar, mesmo à distância, a cultuar a Ti. Dá-nos uma semana abençoada que começa no dia de hoje, o dia do Senhor, e nos despede com a Tua bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo, pois é assim que nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do nosso Deus e bendito Pai, o poder, a comunhão e a consolação do Espírito de Deus repouse sobre sua vida, meu irmão, minha irmã, e sobre todo o povo de Deus na face da terra, desde agora e para todo sempre. Amém e amém.